Olá, queridos alunos do EJA, tudo bem com vocês? Estamos iniciando um plano de estudos tutorado de Sociologia. Sociologia, queridos alunos. E o que nós vamos ver no nosso plano de estudos tutorado? Bom, o nosso PET de Sociologia, ele vai falar sobre a sociologia do trabalho, política e ideologia, tá? Meu nome é Gabriela Soares Balesteiro, sou professora de Sociologia de vocês e vamos iniciar a nossa terceira etapa do EJA. Vamos lá? Bom, sabemos muito bem que a sociologia, agora vamos resgatar alguns conceitos do primeiro período, né? A sociologia é o estudo das relações sociais, ou seja, das relações entre o homem e o meio que ele vive, tá? Sendo assim, os seres humanos, eles influenciam o meio em que ele vive e sofrem influência daquele meio. Mas é só isso, professora? Não, tá? Essas relações sociais têm que ser baseadas em alguns elementos, como a prática da empatia, da alteridade e o respeito a direitos humanos, ok? Ou seja, é necessário que haja o respeito a determinadas normas prévias de conduta, prévias de convivência, tá ok? E além disso, nós, enquanto seres históricos, enquanto seres humanos, enquanto seres relacionais, nós produzimos história e nós diariamente construímos novas regrinhas de convivência social. Essas regras podem ser formais ou regras costumeiras, tá? Ou seja, oriundo das práticas, das tradições, dos costumes, tá? Ok? Bom, e qual é a diferença entre o senso comum e o conhecimento sociológico? Tá? O sociólogo ele tem que atuar sempre de uma maneira a observar os fenômenos sociais, tá? E abstrair soluções ou possíveis questionamentos ou possíveis resoluções baseadas no conhecimento científico, naquilo que ele observou, tá? Então, nós podemos dizer que a sociologia é uma ciência, tá? Por quê? Porque a sociologia ela visa estudar de uma forma científica os fenômenos sociais, tá ok? Então, os seus argumentos, eles são baseados em conhecimentos, em dados científicos, em conhecimentos sociológicos, e não no senso comum, que são argumentos oriundos do dia a dia, da coletividade, são desprovidos de viés científico, ok? Então, essa diferença de argumentos oriundos do senso comum e do conhecimento sociológico. Na maioria das vezes, argumentos oriundos do senso comum são dotados de ou conteúdo pejorativo ou de conteúdo falso, tá? Ou seja, são ditas verdades que são popularmente conhecidas e compartilhadas, tá? Na maioria das vezes, ok? Bom, quanto ao nosso PET 1, qual seria o objeto de conhecimento? Conhecer os conceitos básicos de sociologia referente às temáticas trabalho, política e ideologia, tá? Em relação à atividade 1, nós falamos em sociologia do trabalho, tá? O capitalismo, ele é um sistema econômico baseado na propriedade privada dos meios de produção e a sua operação possui fins lucrativos. O capitalismo é um sistema econômico que rege as relações econômicas e também sociais da nossa sociedade, tá? O capitalismo, ele tem sempre um viés lucrativo, tá? Possui pontos positivos, logicamente, por quê? Porque ele rege toda uma economia. Entretanto, existem alguns efeitos que são efeitos perversos e são efeitos que muitas vezes maculam, ferem as sociedades como um todo, como o acréscimo e o crescimento, né, das desigualdades sociais. Ou seja, aqueles que são os donos dos meios de produção, os mais ricos, continuam enriquecendo cada vez mais, e aqueles indivíduos que, os trabalhadores, aqueles indivíduos que não possuem o mínimo para a sua subsistência, na maioria das vezes não conseguem sair da situação que se encontram, ou somente têm a sua situação piorada diante das disparidades sociais, tá? Já Marx, né, isso nós vamos ver na nossa segunda atividade, né, o exercício 3 e 4.
Já Marx, ele vai dizer que em todas as sociedades capitalistas existe uma classe dominante que controla direta ou indiretamente o Estado e as classes dominadas por estas, ou seja, há uma luta de classes. A classe dominante seria aquela que impõe a estrutura social mais adequada para a exploração da força de trabalho. Então, para Marx, a luta de classes é sempre constante, tá? Aqueles que são os donos dos meios de produção não vão abandonar seu posto, não vão deixar de lucrar, tá? E sendo assim, as disparidades ainda vão continuar entre os donos dos meios de produção e as classes dominadas. A mais-valia. Para Marx, mais-valia não seria o lucro que o industrial recebe pela venda dos produtos, mas sim a exploração da mão de obra, as horas que não são pagas ao trabalhador, tá? Sendo assim, o trabalhador sempre vai receber bem menos e o industrial, os donos dos meios de produção, sempre vão lucrar com a exploração dessa mão de obra e com os períodos em que o trabalhador naquele momento não está trabalhando, entretanto, ele já fez o suficiente para fornecer lucro para o trabalhador. Tá ok? Bom, o que seria teoria política? Tá? Nós também vamos falar um pouquinho sobre democracia. O Estado, ele possui monopólio legítimo da força, tá? Segundo os contratualistas, Hobbes, Rousseau, Locke, né? De uma maneira geral, há um entendimento que nós, enquanto indivíduos, enquanto cidadãos desprotegidos, entregamos, né, confiamos na figura do Estado para que esse governe, exerça o seu governo sobre os demais e assim estabeleça a segurança social, a segurança política, tá? Então, nós, indivíduos, entregamos para o Estado essa responsabilidade de nos representar, tá? Então, sendo assim, pessoal, o que se discute na atualidade é a participação política dos cidadãos. Nós, cidadãos, devemos ser cidadãos ativos, não somente no momento de exercer o nosso direito de voto, e sim, temos que ser conscientes das realidades que nós vivemos e participarmos nas nossas localidades de mecanismos que possam influenciar o nosso meio. Por exemplo, nós estamos no nosso município de Cachoeira de Minas. Por que não, enquanto juventude interessada, enquanto adultos responsáveis, participarmos de algumas reuniões dos conselhos municipais? Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, Conselho Municipal da Saúde, até mesmo o Conselho da Festa da Fogueira. Por que não participar para verificar o que é debatido? Tá certo? Se realmente aquilo que é debatido é de interesse social. Então, essas reuniões são públicas e é aberta a qualquer pessoa da sociedade civil. Então, sendo assim, por que não participar? Tá certo? Nesse sentido, é necessário que nós resgatemos esses valores enquanto cidadãos e que possamos exercer ativamente o nosso papel. Tá ok? Bom, em relação ao sistema eleitoral brasileiro, a nossa democracia, nós podemos dizer que é uma democracia representativa, tá? O que é democracia representativa? O exercício do poder político pela população eleitoral é feita de maneira indireta, tá? Ou seja, através dos seus representantes, que são por nós designados com mandato para atuar em nosso nome, tá ok? E sendo assim, são legitimados pela soberania popular. Assim, os representantes são por nós eleitos para nos representarem e tutelarem os nossos interesses. Já a democracia direta é um mecanismo no qual nós, cidadãos, podemos tomar decisões de uma maneira direta. A nossa Constituição Federal, ela abarca 3 mecanismos: o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. Entretanto, é necessário que nós tenhamos consciência que, enquanto cidadãos, nós podemos participar ativamente, seja emitindo opiniões em meio público, na esfera pública, seja conscientizando as pessoas, tá? Seja através da nossa atuação no meio social em que nós vivemos,
nós podemos justamente verificar os problemas que existem em nosso bairro e procurar um auxílio às autoridades para que tais problemas possam ser solucionados. Ao tomarmos essa atitude, nós já estamos exercendo o nosso direito de cidadania, nós já estamos sendo atuantes em nossa sociedade. Mas só isso, professora, não. O ato de você discutir, de você opinar, o ato também de você escrever a sua opinião, ainda mais no atual contexto em que as tecnologias de informação estão a nosso favor, já são pontos positivos, já vão refletir a nossa atuação enquanto cidadãos, tá? Porque, pessoal, é necessário que a democracia seja resgatada, ou seja, um sistema em que as pessoas de um país possam participar da vida política, da vida pública, tá? E essa participação fará com que todas as pessoas tenham uma liberdade de manifestação e de expressão de suas opiniões. Logicamente, pessoal, toda liberdade de expressão ela possui um limite, que é o respeito aos direitos humanos, ou seja, o respeito e a prática da empatia. Em uma democracia, é necessário que haja a livre expressão justamente com outros elementos, como respeito a direitos humanos. Tá certo, pessoal? Vamos refletir a respeito, vamos refletir sobre a nossa realidade econômica, social, sobre as desigualdades sociais que existem e também sobre o nosso papel enquanto cidadãos na formação de um mecanismo, de um sistema de governo efetivamente democrático. Ok, pessoal? Um grande abraço.